Pois é, gente, nessa primeira parte do programa nós estamos recebendo aqui o engenheiro civil Mamed Abulden Júnior, engenheiro civil, engenheiro de produção e diretor de relações institucionais do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Araçatuba. E também um velho conhecido, nosso querido Petrônio, amigo de Constantino. Dizem, aliás, que na próxima eleição teremos uma dobradinha Petrônio e Constantino. Assuntos para outro programa, mas vamos lá. Bom dia, Mamed. Prazer receber você aqui, vindo da capital paulista para visitar essa terra quente aqui, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, Zé. Bom dia, Petrônio, meu amigo e todos os ouvintes da Nova. Um prazer estar aqui em Araçatuba. E só uma correção, Marco. Vim de Votuporanga, minha cidade natal, aqui do ladinho. Não é São Paulo? Não, sou de Votuporanga. Tô pertinho de casa. A terra de Marco Vignoli, não é? O Marco Vignoli, ele é secretário de Desenvolvimento Regional. Ele é de Catanduva. Votuporanga do Carlão Pinhatari. Ah, tá certo. Então tá, bem-vindo. Então tá acostumado com o nosso interior aqui. Acostumado, calorzão. Tá. Ô, Mamed, o que vai acontecer? Genro do Carlão. Quem é o Carlão? Quem é o Carlão? Já você explica, Petrônio, não me causa confusão. Bom, Mamed, só pra gente corrigir, eu não sabia, pra mim que esse A do CREA sempre foi de arquiteto. Já foi, agora não é mais. Já foi, exatamente. Em 2010, os arquitetos, um projeto de lei foi aprovado, sancionado pelo presidente Lula à época. Então os arquitetos formaram um conselho próprio, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A partir dessa data, então, o CREA passou a ser só de engenharia, agronomia e geociências. Inclusive, falando da previsão do tempo que você citou agora há pouco, os meteorologistas fazem parte do nosso sistema profissional. Olha só. Que são as geociências, são congregadas pelo CREA São Paulo. E como é interessante esse assunto, né? Eu conversava com uma pessoa e... Oh, meu Deus do céu. A UDOP estava realizando alguns cursos, né? E estava falando sobre climatologia, né? E é muito interessante o assunto, mesmo para os leigos, é bastante interessante. Mas, o Mamed, antes da gente adentrar aqui, deixa eu dar um bom dia para o Petrônio, né? Petrônio, bom dia, prazer imenso receber você aqui. Grande figura, né? Emblemática, eu diria. Bom dia, presidente da EAN local. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos Serelepe. Bom dia, Zé Walter. Desejo um ótimo retorno. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Bom dia, Mamed Júnior, genro do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Conhece o Carlão. Carlão Pinhatari. Conhece. Nosso amigo e é um grande diretor de relações institucionais do CREA. Pergunta já, que quando agora com essa liberação nós vamos ter as festas... Vamos falar de festa agostina ou setembrina lá na IAN. Porque ô festinha gostosa, hein, rapaz? Então, Serelepe, nós estamos programando o retorno de algumas atividades. Algumas atividades presidenciais e tá em fase de uma pesquisa se nós vamos ter a nossa confraternização e a homenagem aos colegas. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa e essa pesquisa vai direcionar, se assim os associados quiserem. Sim, e se a lei permitir também, né? Claro. No momento permite, está permitindo. Então, nós iremos fazer a nossa confraternização no final, uma opção, no final de novembro ou no começo de dezembro. Tá certo, e vai lá na cervejaria com o Rodrigo. Aliás, quero mandar um grande beijão pro Rodrigo e pra mãe dele, a dona Maria Helena, ou dona Helena, hein? Se eu estiver falando errado, a senhora me desculpe. O nosso ouvinte, a dona Helena, mãe do Rodrigo. Gente, é uma propaganda, mas de coração aberto. Se você quer ter comodidade, se você quer ter tranquilidade, dormir em tratar eventos, você trate com o Rodrigo. Porque honestidade, aliás, eu fui já em festa da EAN lá, né? E não é à toa que grandes empresas como Supermercados Rondon, né? Como Salesiano, né? A Uni Toledo, né? Realizam os seus eventos, e eu iria me casar no Vila Rica, que é um outro prédio da cervejaria. Pessoa da mais alta responsabilidade, da mais alta educação. Não pude realizar a festa do meu casamento e
optamos por fazer dentro da legalidade lá na Terra do Boi. Conversei com o Rodrigo, e olha, Rodrigo, não vamos... Gente, vai falar com o Rodrigo, vá falar com o Rodrigo, a sua família, não é à toa que tem tantos anos de tradição e tem os melhores salões aí de Araçatuba, que é o Vila Rica, a Cervejaria e o Quarta Avenida. Enfim, bom, Mamede, o que você veio fazer em Araçatuba? Qual é a ação que a AEAN vai realizar em Araçatuba? Bom, eu estou hoje aqui em Araçatuba representando o presidente do CREA, o presidente Vinícius Marquesi. Certo. O CREA São Paulo, nesse ano de 2021, agora após a liberação das restrições, né, começou as forças-tarefas, que foi feita em micro-regiões. Certo. Né, para poder ter uma abrangência melhor. Em anos passados a gente fazia em macro-regiões, às vezes a gente conseguia chegar em pequenas cidades. Aqui na região de Araçatuba, por exemplo, nossa força-tarefa vai atingir Araçatuba, Santo Antônio, Guararapes, Rubiacéia, Bento de Abreu e Valparaíso. Rubiácea. É o costume, vamos lá. O que são essas forças-tarefas? Elas são, a gente congrega alguns dos nossos fiscais, certo. A gente monta ali um corpo mais denso para poder fiscalizar ações que deveriam ter profissionais habilitados à frente. Sim. Tá? Nesse caso, o que a gente está focando? A fiscalização ela vai atuar em todos os campos. Tá. Nessa semana a gente vai focar em algumas atividades. São usinas de açúcar e álcool, obras que estão irregulares, denúncias que foram feitas no site do CREA ou diretamente na unidade do CREA, prefeituras, quadro técnicos de empresas e as empresas que participaram de licitações até 2 anos atrás. Né? Por quê? Porque às vezes isso pode acontecer de ter uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, errada ou com uma exorbitância. Então, por exemplo, eu, profissional da engenharia civil, assinar uma subestação elétrica, por exemplo. Certo, né? Eu não posso fazer isso. E às vezes as empresas acabam usando de alguns subterfúgios. Né? Não estou generalizando aqui, mas não é o caso, não é um caso comum de acontecer. Pode ser que aconteça, a gente vai fiscalizar esse tipo de ação. Né? E a AEAN, a unidade do CREA São Paulo, fica abrigada na sede da AEAN. Então a AEAN é uma mega parceira do CREA São Paulo. As associações elas servem no município justamente para valorizar os profissionais. Então, juntamente com o CREA São Paulo, com os convênios que são firmados, a AEAN pode oferecer cursos, palestras, essa atualização profissional e a valorização do profissional dentro do município da região. Tá, maravilha. Então, isso parte também para o setor público ou somente no setor privado? Somente aquele particular? Não, completo. Então, por exemplo, só para que a gente dê um exemplo, nós temos aqui em Araçatuba a mega obra da Pompeu de Toledo, por exemplo, não sei se você tem esse conhecimento, se é de fora, né? Você vai na prefeitura, você não, os fiscais, eles vão à prefeitura e aí pede a documentação no que concerne a questão de engenharia e tudo mais. É isso? Isso, exatamente. Tá. E a questão do privado? Vamos supor que alguém que não recebeu nenhuma denúncia também está sujeito à fiscalização? E qual é o critério de escolha para fiscalizar determinados locais? Também está sujeito à fiscalização, né? Antes de sair a campos, os fiscais, o corpo gerencial aqui de fiscalização, eles fazem a gente chama de fiscalização inteligente. Certo. Então, a gente tem convênio com a Jusesp, com a Receita, então a gente vai fazer um pente fino ali se as empresas estão registradas, se não estão. Se o fiscal está passando na rua e vê uma obra ou serviço sem identificação, ele pode parar e pedir a documentação e a partir daí ele vai fazer a notificação ou não. Né? Ou a orientação para regularização. Eu fico imaginando, porque o Petrônio está na administração, ele sabe. Nós tivemos aqui a regulamentação do IPTU. É claro que a oposição, que faz oposição à administração, chamou de aumento, quando na verdade não era. Né? A pessoa ela vai fazer o chamado, né, o popular puxadinho, e ela simplesmente não comunica aos órgãos, à prefeitura e tudo mais. Eu me lembro de uma matéria do SBT, a repórter foi perguntar para a mulher, ela falou assim, eu fiz e tal, mas a gente tem o nosso direito. Não, na verdade não é um direito, é um dever. Né? Você comunicar à prefeitura, passar por um arquiteto, e isso entra num monte de questão, porque depois que cai e mata um monte de gente, é de quem que é a responsabilidade.
né? E eu fico pensando no número de obras irregulares que deve existir. Eu estou falando besteira? Não está. Não está. Porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil, generaliza a população como um todo, né? De, um engenheiro é caro, o agrônomo é caro, o engenheiro eletricista é caro. É caro, mas você já foi ver quanto custa? Exato. Você já foi procurar essa informação? Porque quando você tem um profissional à frente do seu serviço, você tem a garantia de segurança. Então, qual que é a função do CREA? É fiscalizar o exercício profissional. Porque se não existe exercício profissional, a sociedade está desprotegida. Claro. Ela está à margem de uma pessoa, de um profissional, se é que eu posso chamar dessa forma, que não tem habilitação para aquilo. Não estou querendo julgar o cara que tem 30 anos de experiência. Um construtor, por exemplo, não é isso. Ele pode ter experiência, mas tem alguém habilitado à frente do serviço? Não tem habilitação técnica, não adianta querer discutir. Tem muito pedreiro que fala, arquiteto, engenheiro não sabe nada. Não, ele sabe sim, ele estudou para aquilo lá. E tudo mais, o bom seria o pedreiro também estudar, né, para ter ali a prática do serviço e também conhecer determinadas circunstâncias. A gente tem um casamento bacana, quando você tem um cara experiente na construção, mais um engenheiro trabalhando, é um casamento perfeito. Isso, é verdade. E aí, na questão do setor público, chega a existir, por exemplo, a prefeitura que contrata determinada obra, e isso é por causa de licitação, e essa pessoa, de repente, vai atuar sem um profissional? Existe isso? Olha, pode ser que aconteça, tá? Ou então um profissional que está exorbitando a sua habilitação. Então isso também acontece. Eu trabalhei no GRAPROAB, que é o grupo de aprovação habitacional do Estado de São Paulo, para loteamento, e chegavam muitas RTs lá com exorbitância. Um profissional... Dá um exemplo de exorbitância, por exemplo. Um engenheiro civil assinando um laudo ambiental. Entendi. Não pode. Que foi, né, Petrona, uma das maiores questões aqui da Pompeu. Não ficamos aí da tentativa de intervenção na obra e chegou até a haver a suspensão da obra, mas não por parte da engenharia, mas sim pela questão ambiental, né? Exatamente. Houve um problema. Envolvendo a OAB. O Borella ficou bravo aqui, porque o Sandro Laudelino disse que estava apoiando a obra. O Borella falou, mas chegou um papel lá assinado pela OAB que era contrário. Então havia uma interferência ambiental, né? E tentaram, ao invés de dar uma solução para recompor uma obra importante do município, quiseram interditar e propuseram a interdição da obra. Só que, viu, Serelepe, isso passou, todos nós sabemos, mas todas as empresas que trabalham e trabalharam na obra da Pompeu, todas foram fiscalizadas. Sim. O pessoal aí entra, né? Quando entra a questão do setor público de prefeitura, não é só o caráter da legalidade, não. Entra também aquelas pessoas que não são a favor da cidade. Aqui o caso foi esse mesmo. Não quero que a obra dê certo. Eu não quero saber da população. Eu quero saber que eu não estou no poder. Se esse cara fazer vai dar certo, que no caso do dilador vai dar certo, ele vai ficar bem na fita e eu não quero. Então vamos paralisar e dizer que ele está mexendo com o meio ambiente. Mas enfim. O CREA São Paulo vai atuar na legalidade. Na legalidade, então, assim, exato. Qualquer intervenção política na obra não diz respeito a nós. Exato. O que a gente vai procurar é ter um profissional habilitado à frente, que não exorbitou sua habilitação, está tudo correto. O Márcio Luiz Alves está perguntando, ele tem um sítio, o Sítio do Ratão. Pode ser fiscalizado uma casa de eventos, por exemplo? Não tem muito a ver, né? Pode ser fiscalizado, né? Então você precisa ter o laudo elétrico, está tudo ok. Então se estiver acontecendo atividades lá, pode ser fiscalizado, sim. Ratão, se cuida aí. Beleza, o fiscal, encontrando essa irregularidade, já é a imposição de multa ou apenas uma notificação para regularização? Depende. Certo. Pode ser lavrado auto de infração de primeira. Né? O que acontece? É lavrado auto de infração, essa pessoa tem 10 dias para recorrer desse auto de infração. Certo. Havendo esse recurso sendo acatado pela Câmara especializada, o auto pode ser cancelado. Pode ser cancelado. Pode ser cancelado. Tá, e aí a questão do recurso começa pela EAN aqui? Isso, a unidade do CREA que fica na EAN. Na EAN? O pessoal às vezes confunde bastante, é na associação, o CREA, então, mas é no mesmo lugar, mas são entidades separadas. Né? É montado um processo, esse processo vai até a Câmara especializada,
da modalidade que foi fiscalizada. E aí os conselheiros que vão relatar esse processo, analisar a documentação, falar é passível de cancelamento ou não. Maravilha, maravilha. Ô Mamed, então além de Araçatuba, você já disse aí, as outras cidades estarão também atuando na nossa região, né? Valparaíso, Guararapes, Rubiácea, Aracanguá, né? Bento de Abreu, todas essas cidades sujeitas. A ação começa hoje? Isso, começa hoje e vai até o final da semana. Importante ressaltar que não é essa semana que essa turma vai trabalhar. Essa turma trabalha o tempo todo, full time. Essa semana a gente separou. É uma ação uma ação específica, mais robusta. Maravilha. Bom, em relação à profissão de engenheiro, temos aqui 2. Ainda está em alta. Como que é a questão da engenharia? Que conselho vocês dariam aos nossos estudantes? Olha, a engenharia ela está em todos os setores da economia e da nossa vida, né? Então, se não tivesse engenharia, essa rádio não estaria funcionando hoje, né? Então, é possível trabalhar em qualquer uma das áreas que você imaginar. Então, está sempre em alta. O que a gente tem é uma cultura que precisa ser mais aprimorada de contratação desses profissionais, de utilização desses serviços, né? Mas, com a pandemia, por exemplo, a construção civil acabou explodindo, né, em reformas. Sim. As pessoas ficaram mais em casa e quiseram um lar mais confortável. Então, reformaram bastante. E as irregularidades pode ser que tenham aumentado. Aumentam na mesma proporção. Pois é, aumentam na mesma proporção. Olha, bom trabalho para você, tá? Muito obrigado por estar aqui prestigiando a gente. Fique aí atento, então, você. Quem está irregular, né? Procure, né? Você tá fazendo um bem para você mesmo. Né, estar dentro da legalidade, isso é em tudo na vida, mas também garantindo que o serviço executado esteja assinado por um profissional e tudo mais. Obrigado, viu, Mamed? Sucesso aí para você. Uma dica para o ouvinte que precisa de um serviço, não sabe para onde correr, corre até a EAN, que eu tenho certeza que o corpo diretivo, lá os funcionários vão indicar alguém para você não vai ficar desamparado. Maravilha. Olha, a Roselana Guiar está dizendo aqui, o Petrônio é um lorde. Então, Lorde... Roselana, está falando. Lorde Petrônio, muito obrigado pela visita, viu? Olha, muito obrigado, Roselana, uma grande amiga, né? Mas olha, Serelepe, eu fiz um esforço para trazer o Mamed aqui no seu programa. Certo. Pela extensão do seu programa, pela importância do programa na região. Então, eu fiz questão, ele veio, não estava previsto assim a vida dele para cá, e ele veio para dar essas explicações, esses esclarecimentos. E para finalizar, a minha área, que é a agronomia, está bombando como o agronegócio. Bombou com toda a pandemia, o agronegócio conseguiu avançar e alavancar a economia do Brasil. Então, sem o agro obrigado, não dá para viver, não. Muito obrigado. Agro como é que é? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. E na Nova Brasil. Ô Petrônio, e essa dobradinha Petrônio Constantino, é verdade? Então, isso aí nós estamos ainda longe das eleições, né? Do período eleitoral, das definições, mas tudo pode acontecer. Não negou. Pode acontecer. Pois é. Vamos ver lá, ser salvo, Constantino, tá meio deprimido e tal. Gente, tá aí, portanto, o presidente da EAN e o Mamed aqui falando conosco, que é diretor de Relações Institucionais do CREA.